Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural, um programa que analisa o comportamento humano através da cultura pop produzida. Eu sou a Deise Lima e apresento o programa juntamente com o psicólogo Daniel Furtado, que hoje e essa semana não estará com a gente, volta na semana que vem. Quem apresentará o programa comigo hoje é o psicólogo Vinícius Bernardes. Tudo bem, Vinícius? Oi, Deise. Boa tarde pessoal. É um prazer enorme continuar com vocês aqui no Observatório Cultural, mais um programa, e espero que seja muito proveitoso hoje também. Vamos lá, e temos também a participação especial, pra gente, da psicóloga, professora na PUC Minas, Kátia Saraiva. Tudo bem, Kátia? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite mais uma vez, é sempre um prazer estar com vocês. Vamos lá, Mas então, Deise, pensando no programa Observatório Cultural de hoje, e aí, qual que vai ser o tema de hoje? O que nós vamos observar? Vamos lá. Bom, para quem não sabe, domingo foi o Dia Internacional do Idoso. Sabia disso, Vinícius? Então, o dia que é comemorado internacionalmente, dia 1º de outubro, Dia Internacional de Conscientização sobre o Envelhecimento, enfim. Bom, então vamos lá, Na medida que a medicina, as ciências evoluem, bem como a melhoria da alimentação, das condições de vida, saneamento básico, condições de trabalho, enfim, são implementadas na sociedade, a expectativa de vida das pessoas tende a aumentar. Espera-se que cada nova geração tenha melhores condições de vida e viva mais tempo que os seus antecessores. Mas será mesmo? Viver mais tempo é sinônimo de viver melhor? Como é que a gente entende o envelhecimento e as relações entre as diferentes gerações? Voltando aqui, pessoal, com mais um programa Observatório Cultural, hoje com o tema envelhecimento. Ouvimos agora Não Vou Me Adaptar, do Nando Reis. Essa música, escrita no ano de 2007, retrata muito bem essa discussão que nós estamos trazendo hoje sobre a questão do envelhecimento. Eu não vou me adaptar, na verdade, essa música ele discute várias questões que a gente pode aproveitar hoje, principalmente sobre essas mudanças físicas e psicológicas, emocionais, as mudanças gerais que o envelhecimento traz na vida das pessoas. O personagem retrata, na verdade, essa questão a minha barba cresceu, o meu corpo se modificou, as minhas ideias e as minhas ideologias se modificaram, e tem essa dificuldade de adaptação, muitas vezes, em relação às demais gerações, a juventude, que às vezes não conseguem se adaptar e se adequar, ao pensamento dessas pessoas, Então é bem legal para discutir essa questão do desenvolvimento de maneira geral, Bom, então o Vinícius começou a introduzir, pra gente o que é o envelhecimento, Então, antes da gente discutir sobre ele, vamos aproveitar, a presença da Kátia aqui, que é especialista, trabalha com isso há muito tempo, tem uma experiência prática, acadêmica, assim, muito grande nessa área, Então, assim, como é que a gente pode compreender um pouco melhor o que é o envelhecimento, Será que tem como conceituar de alguma maneira? É um processo? Tem fases? Não tem? É só o final da vida? Enfim, para os nossos ouvintes entenderem um pouco melhor. Então, Deise, o envelhecimento, como você bem disse, é um processo. Por isso, envelhecimento está no gerúndio aí, A velhice é uma etapa e o velho é quem está nessa fase, da velhice, É a pessoa que vive, sobretudo, com mais tempo de vida, com mais experiência. Então, quando a gente traz a perspectiva de pensar envelhecimento como um processo, a gente pode pensar que desde que a gente está nesse processo de crescer e se desenvolver, a gente está também num processo de envelhecer. Então, envelhecer depende muito da relação que a gente estabelece. Então, um adulto, comparando com um adulto, por exemplo, de 20 anos, comparando com uma criança de 2, ele é um velho, do ponto de vista dessa criança. Mas um adulto de 20 anos não é velho do ponto de vista de uma pessoa de 50. Então, é todo
um processo mesmo que começa desde a nossa infância. Por isso a gente vai encontrar agora uma mudança de nomenclatura. A gente fala em desenvolvimento humano, mas daqui a pouquinho e muito próximo a gente já encontra em alguns trabalhos não falar mais de desenvolvimento, mas de envelhecimento humano como um processo do desenvolver, né? Acontece que falar em envelhecimento tem muito preconceito em relação a isso. Então a gente não gosta muito, né, de falar que a gente está envelhecendo. Sim. Né? A gente está amadurecendo, a gente está crescendo, a gente está se desenvolvendo, o que não deixa de ser verdade, né? Mas envelhecer faz parte do viver. Sim, que bonito, né? Tô até animada para continuar envelhecendo depois disso. Mas, bom, enquanto você foi comentando, né, eu associei a palavra viver com envelhecer, né? Parece, nessa compreensão de processo de desenvolvimento, parecem até sinônimos, né? Se eu vivo, eu estou envelhecendo desde o princípio, né? Então, compreender um pouco esse processo, independente da fase em que a pessoa está vivendo, eu acho que pode gerar alguns benefícios, né? Então, assim, vamos conversar um pouco sobre as mudanças que o Vinícius trouxe, né? Quais as principais diferenças em que os idosos começam a perceber, quando começam a vivenciar, nossa, acho que eu estou passando para uma próxima fase agora, né? Acho que eu estou entrando na velhice. Quando eles relatam isso em clínica mesmo? Assim, como é que é, né? Qual é a fala dessas pessoas? Então, a gente tem várias falas, né? Eu acho que a gente pode pensar em alguns marcadores aí. Um marcador importante é a questão do mundo do trabalho, né? Então, muitas pessoas, mesmo não tendo uma idade, né, do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde, a gente estaria entrando nessa fase, cronologicamente falando, a partir de 60 anos no Brasil. Então, consideraria 60 anos idoso, né? Em países desenvolvidos, 65 anos. Mas esse é apenas um critério cronológico. E aí o que você está me perguntando talvez seja como que as pessoas sentem, se sentem velhas. Então, um marcador importante, como eu estava falando, é a questão do mundo do trabalho, sobretudo em homens, né, com a questão da aposentadoria. Então, não necessariamente ligado a um critério cronológico, tem pessoas que se aposentam com 50, 60, enfim. Então, eles muitas vezes, essa saída do trabalho, do mundo do trabalho mais formal, sente como um momento que marca a entrada dele na velhice. Outro, no ponto de vista, por exemplo, da mulher, tem muito uma questão ligada à menopausa, né? Então, há muita associação em relação à idade produtiva, ou melhor, à idade fértil. Então, quando a mulher começa a sentir os sintomas da menopausa, ela, nossa, eu estou ficando velha, enfim, então, como se só pudesse procriar, né? Ou quando os filhos saem de casa, ou começam a aparecer os netos, então também, nossa, agora eu já estou mais velha, já tenho netos. Enfim, e tem pessoas que não falam dessa questão da velhice, sobretudo quando não tem muitos projetos de vida, né? Então, quando se veem um pouco perdidas, no sentido de que construíram alguns projetos, sei lá, de um casamento, de ter filhos, de ter um trabalho, e quando não tem mais projetos de vida, se sentem velhos, né? Então, tem muitas questões em relação a isso. Agora, tem outras pessoas, e isso é muito interessante porque as pesquisas mostram que quanto mais você tiver relações e projetos de vida, você não se sente velho,
né? Porque o que movimenta o ser, né, como você estava falando, o envelhecer, é exatamente ter um projeto na vida, né? Pensar que você pode fazer algo, que você pode construir algo, que você tem uma função, né, importante na vida de alguém, ou mesmo na sociedade, na comunidade, enfim. Então isso não dá essa dimensão de que eu parei, que agora eu só espero, por exemplo, a minha morte, né? Então, muitos idosos relatam isso. Interessante, né, que existem os estereótipos, né, relacionados a toda e qualquer classe, né, enfim, independente da cultura. E quando você está falando de projetos de vida, de objetivos de vida, você está falando de sonhos, né? E talvez as pessoas não atrelam sonhos aos idosos, né? Como se eles não pudessem sonhar, não pudessem ter os seus objetivos e lutar por eles, inclusive, né? E talvez isso é muito mais uma questão de outras pessoas que não estão na velhice, né? E é interessante olhar o contrário, né? Olhar o outro lado da moeda também, né? Que independente da idade, quando não se tem sonhos, na verdade, as pessoas não se sentem vivas, independente se tem mais de 60, menos de 60, 14, 15 anos, né? Uma pessoa que não sonha não se sente viva. Legal pensar como que essa questão da generalização é muito prejudicial até em todos os aspectos, né? Por que essa representação social que a gente tem do idoso como aquele indivíduo que tá parado, né? Que não trabalha, que não tem, não é proativo, não é autônomo em relação a si, e não é bem o que condiz com a realidade, né? Voltando agora, pessoal, com o nosso bloco do Observatório Cultural com o tema envelhecimento, ouvimos agora Sapato Velho do Roupa Nova. Essa música de 1981 que retrata muito bem essa questão do envelhecimento e dessas trocas que as gerações podem ter entre elas, né? Enfim. É muito legal pensar, essa música é uma música bem conhecida, né? Que tá sempre na mídia, nas novelas, mas é muito legal parar para prestar bem atenção no que ela quer dizer, na letra dela, né? Como que o idoso muitas vezes é tido como uma pessoa que já deu tudo que tinha que dar, que não tem mais funções, não tem mais o papel social que ele teria na mocidade. E essa música discute muito bem isso, como que mesmo após a aposentadoria, após anos de trabalho e de jornada formal, como se diz, o idoso tem sim muito a contribuir por forma de histórias, por forma de todo o convívio social e cultural, né? A gente de nada seria nós se não fosse um idoso e umas pessoas que vieram antes de nós, né? Que transmitisse toda essa questão da cultura e todos os ensinamentos sociais que nós sabemos hoje, é porque alguém um dia contou e que foi transmitido entre as gerações, enfim. Então essa música é bem legal para discutir essa questão do legado. Bom, e a gente estava falando, né, no final do outro bloco, sobre os sonhos, sobre a importância dos sonhos, tanto para os idosos quanto para qualquer pessoa, independente da fase do desenvolvimento dela. E a gente conversava, né, aqui durante o intervalo sobre o Shakespeare. Como é que foi, Kátia? Conta um pouquinho pra gente. O que é que ele falava mesmo dos sonhos? Ele fala que nós somos feitos da mesma matéria dos sonhos. E isso significa que quando a gente para de sonhar, a gente para de viver, né? Então, e tem a ver com o que a gente estava falando inicialmente, né? De ter projetos, né, na vida, e enquanto a gente estiver vivo, tiver sonhos, eles, como diz bem, né, quer dizer, os sonhos não envelhecem, né? Então, enquanto a gente tiver esses sonhos dentro da gente, a gente está vivo. E é isso que faz com que a gente se sinta vivo. Sim. Bom, os sonhos, né, eles acontecem, eles são vivenciados, enfim, são buscados, independente da idade, como eu disse. E eu gostaria de falar um pouco sobre a troca que existe entre as gerações, né? A intergeracionalidade, ela acontece
muitas vezes que as pessoas experienciam de uma maneira positiva, muitas vezes não é de uma maneira positiva, mas isso acontece, né? O que é que a gente está falando? Dos netos que cuidam dos idosos que cuidam dos netos. Muitas vezes os idosos se comportam como os netos, ou até, enfim, essa troca que acontece, né, entre as gerações. E como isso pode ser benéfico para todas as gerações, essa troca de experiências, né? Então o Vinícius comentou sobre histórias, né, sobre... Muitas vezes a maior lembrança, né, que todo mundo tem deve ser de um avô, de uma avó contando alguma história. A minha memória, por exemplo, é muito forte isso, né? Histórias de folclore, meu avô contava. Enfim, sim. Hoje eu percebo como tinha uma maldade para que eu sentisse medo naquilo, mas na época não. Então, assim, isso me aproximava muito dele. Isso me fez aprender a cuidar muito dos idosos, né? A dar ouvido também, de alguma maneira... para as experiências que essas pessoas têm, né? Então eu gostaria de ouvir um pouquinho você falando sobre a importância da intergeracionalidade, né? Como é que ela acontece, porque às vezes as pessoas que têm em casa um idoso e uma criança não têm ideia da importância e de como faz bem essa troca, não é mesmo? Sim, como você bem disse, Daisy, a troca entre gerações acontece naturalmente em casa, né? Então, só para a gente ter um dado importante, é que muito recentemente, vamos colocar da década de 70 para cá, pela questão da longevidade, por estarmos vivendo mais, essa questão das gerações dentro da família, elas vêm cada vez ficando mais nítida, porque antes as pessoas, por N situações e questões que você colocou no primeiro bloco, melhorias de qualidade de vida, né, de uma maneira geral, os idosos não viviam tanto, então a gente teve uma ampliação aí da longevidade. E com isso a gente também ampliou as experiências, as possibilidades de experimentar trocas entre as gerações, e de 5 gerações convivendo juntas numa mesma casa, no mesmo ambiente familiar. Isso é inédito na nossa história, né? Porque se morria mais cedo. Então, dentro de casa, como você trouxe a questão do avô, da avó, né? Isso é algo que acontece naturalmente. E hoje, muitas gerações convivendo juntas, né? Por N... Convivendo e não convivendo também, né? A gente tem uma questão também contemporânea, importante, por isso que hoje se fala tanto da importância das trocas entre gerações, porque a gente pode estar no mesmo ambiente, mas não estar convivendo. Então, isso é uma questão, né? Então, você tem idosos, crianças, jovens, adultos, todo mundo no mesmo espaço, mas o que vai determinar esse convívio é a qualidade dessas relações, se as pessoas se comunicam, se elas têm um diálogo. E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando de aprendizado. O que uma geração pode aprender com a outra, né? Então, primeiro, os idosos significam a nossa raiz. É da onde a gente veio, a nossa origem. Então, você tem essa perspectiva de enraizamento aí. Depois, você tem o idoso, ele pode, como você colocou muito bem, trazer histórias, e não só histórias, mitos, contos, mas a própria história da origem dessa família, né? Então, da onde que veio, qual que é o valor, e sobretudo o idoso carrega essa questão dos valores, né? E tem uma importante função que é de transmitir isso para as outras gerações. O idoso traz um ritmo diferente também para casa, ele traz um ritmo de um certo
uma certa lentidão, né, da coisa da... Então, enquanto o jovem ele está num acelerado, então o idoso traz também uma outra perspectiva de tempo. Então, você tem nesse convívio, por outro lado, a criança aí, ela é energia pura, né? E ela corre, ela movimenta, e isso é muito bacana para o idoso, porque como ele está num outro ritmo, a criança traz uma outra dimensão aí, sobretudo com a questão dos jogos, da brincadeira, do lúdico, né? E aí nesse ponto é muito interessante porque a gente vê eles se encontrando, né? Exatamente nesse ponto de... quando a gente fala dos sonhos não envelhecem, quando os dois estão brincando, quando os dois estão sonhando ou criando histórias, aí não tem idade realmente, né? Então você vê que as trocas entre gerações, elas acontecem meio que natural dentro do ambiente da casa, da família. Mas hoje o que a gente tem é também pensar em trocas que acontecem fora do ambiente da casa, né? Então, por isso existem muitos projetos que começam a ser pensados, sobretudo a partir de 2002, quando a Organização Mundial de Saúde vai falar que a gente tem que construir uma sociedade para todas as idades, né, que a qualidade de vida não é só para a criança, para o idoso, mas para todas as idades. Ele propõe num documento do envelhecimento exatamente essa ideia de que precisamos aprender a conviver, aprender um com os outros, né? Então a gente tem muito a aprender com a criança, com o jovem, com o idoso. E aí nesse sentido começam a aparecer muitos projetos, propostas, né, de pensar gerações também convivendo fora do ambiente familiar e, sobretudo, diminuindo o preconceito. Essa eu acho que é a importante função desses projetos, né? Sim, gostaria de trazer alguns dados, né, assim, interessantes sobre a longevidade, né, que você comentou. Então, a ONU trouxe que uma a cada 9 pessoas tem 60 anos ou mais. E que em 2050 terão mais idosos do que menores de 15 anos. Então, eu vou soltar as informações e a gente discute sobre. Em 2022, terão 1 bilhão de pessoas idosas. E em 2050, isso vai dobrar para 2 bilhões de pessoas, dando 22% da população global. E aí alguns dados do Brasil, né, do IBGE. Em 2005, 9,8% da população eram idosos, e em 2015 era 14,3%. Então teve um aumento significativo, né? A gente mais de 40% da população em um período de 10 anos, né? Sim, isso é muito, né? Então tem a ver um pouco com a introdução do programa, né, que a gente comentou sobre as melhorias que tudo... A gente às vezes olha só que não tem melhorias, mas não, tem sim, e que está aumentando a qualidade de vida das pessoas, por isso os idosos estão vivendo mais de alguma maneira. Mas aí tem essas outras questões que a gente está discutindo, né? A partir do momento que dobra a quantidade de idosos dentro de uma cultura, isso envolve a vida de todas as pessoas que não são idosas, inclusive. Por exemplo, as crianças, né? Já que a gente está falando dessa troca de gerações. E será que a gente está se preparando também, ou pensando na criação dessas crianças, na formação escolar, inclusive, política e tudo mais, para que esses idosos consigam viver de uma maneira adequada, ou no mínimo harmoniosa, né? Então, acho que ficam questões para a gente, mais do que ficar questionando, né, a cultura, ou enfim, posicionamentos pessoais mesmo, né? Como é que eu lido com os idosos que eu encontro, inclusive os desconhecidos, né? Porque a Kátia comentou, né, que o primeiro contato em que a gente tem a troca de gerações é dentro de casa. Mas existem idosos no asilo, existem idosos trabalhando, inclusive, ativos. E como é que a gente se relaciona? Né? Como é que eu respeito nessa troca de gerações?
né? Não como certo ou errado, mas se questionem mesmo, né? As pessoas que estão ouvindo a gente. Parem, pensem, será que vocês estão tratando como pessoas invisíveis? Ou será que não, né? É legal pensar também, assim, que de anos para cá que essa qualidade de vida aumentou, os meios de possibilidade de vida aumentaram, que aumenta essa expectativa de vida. Em contrapartida, tem uma diminuição, não digo que diminuição da taxa de natalidade, mas casais que antigamente tinham 5, 6, muitos filhos, hoje em dia tem uma quantidade de filhos menor, por esclarecimento, aumento da informação, enfim. Então, a quantidade de filhos cai, em contrapartida, o número de idosos aumenta. Então, tá tendo um contraponto nos últimos anos, né? Muito interessante pensar nisso também. Voltamos, pessoal, para o nosso último bloco do Observatório Cultural com o tema envelhecimento, super participação da Kátia Saraiva. Agora ouvimos a música Não Deixe o Samba Morrer, que foi gravado por várias pessoas, tem uma autoria, aliás, primeira gravação da Alcione no ano de 1975, depois ele foi regravado por várias pessoas, Beth Carvalho, Arlindo Cruz, vários, mas a primeira vez que ele surgiu no ano de 75, e muito legal a gente discutir essa questão do legado cultural, quando o personagem fala que antes de me despedir, deixa ao sambista mais novo o meu pedido final, né? Quando eu não puder mais pisar mais na avenida, quando eu não tiver mais capacidades, né, físicas, não que falte a vontade, mas quando as capacidades físicas faltarem, né, o meu legado é de não deixar o samba morrer, pedir para essas próximas pessoas, né? Então, muito legal discutir essa questão do como que o legado e como que essa herança cultural funciona na sociedade e a importância dos idosos para isso, né? A Kátia podia comentar com a gente um pouquinho mais sobre isso? Isso, até para as pessoas entenderem, né? Para a gente é muito claro o que é legado, né? Então, para quem está ouvindo a gente, às vezes nunca ouviu essa palavra, ou enfim, né? Esclarecer um pouquinho. O que é legado, Kátia? Eu acho que de uma forma muito simples é o que a gente fala de passar o bastão, né? Então, é essa ideia de deixar algo no mundo, a sua marca, né? Passar o bastão para outra geração. E o Gabriel Garcia Marques fala de uma frase que eu gosto muito, que ele fala que a morte vem com o esquecimento. Então, enquanto eu estiver vivo na memória de alguém, enquanto eu existir de alguma forma, eu não morri. Então, acho que essa é a ideia de legado, né? De como que a gente pode deixar algo para a futura geração, pode passar não só valores. A gente até brinca, né? Que antes de morrer a gente deveria plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho, né? Enfim, essa é a ideia, né? O que a gente chama de ações gerativas, né? Então, é um conceito de ação gerativa. O que eu posso deixar para as futuras gerações? Eu posso deixar um filho, eu posso deixar uma árvore, posso deixar um livro, posso deixar ideias, posso deixar, como o Vinícius falou, né, uma música, e essa música, olha, de 75, já foi regravada várias vezes. Várias vezes e continua super atual, né? Sem dúvida, né? Ela se tornou um legado, né? Exatamente. Quando eu não puder mais... E aí é interessante porque faz uma referência ao samba, né? Uhum. Então, toda a escola de samba, você tem, inclusive, eu acho muito bonita, aquela parte, né, da velha guarda, né? Que é a referência dos sambistas que começaram ali no início, e de lembrar que as coisas têm uma história, né? A gente não brotou, a gente veio de uma referência, né? Então, isso é muito bonito quando a gente vê na avenida, né, pegando exatamente essa música, a gente vê as diferentes gerações. Você tem a ala da criança, você tem a ala dos adultos, você tem a ala da velha guarda, né? E o quanto que é bacana da gente ver que a história continua.
Sim, o show tem que continuar. Sim, sem dúvida. Bom, nesse último bloco, eu separei um tempinho, né, que eu gostaria de contar um pouco para as pessoas que escutam a gente. A gente, às vezes, referencia algumas histórias pessoais, né, com a intenção de ilustrar de alguma forma, enfim. E eu gostaria de contar um trabalho que aconteceu que envolveu os 3 psicólogos que estão participando do Observatório Cultural de hoje, né? Então, eu, o Vinícius e a Kátia. Durante a nossa graduação, né, na época, a gente se envolveu em um projeto de extensão em que já tinha vários objetivos que a gente trouxe aqui hoje. E eu gostaria de contar com o seguinte objetivo: que as pessoas que escutassem tentassem, de alguma maneira, repensar ou agir, mais ainda do que repensar, agir de alguma forma com os idosos em que tem contato, né? Então, você quer contar, Vinícius? Sim. Como é que aconteceu? Foi um projeto muito interessante, muito legal, assim, que foi extremamente prazeroso, acho que para todo mundo, né? Foi, na época, uma parceria entre os cursos de psicologia e o pessoal da publicidade, que esse projeto Sacudindo a Memória. Para quem tiver interesse, procurem no Facebook, procurem no YouTube, que tem o documentário na íntegra, muito legal, que teve como objetivo contar, a partir da memória de alguns idosos que não são famosos, pessoas que não têm um reconhecimento midiático, né? Mas pessoas que têm a sua importância cultural, seja na educação, no turismo, na saúde, na religião, enfim, de várias áreas, e recontar a história da cidade de Poços de Caldas e arredores a partir da perspectiva desses idosos, sem ser a memória que é contada pelos jornais, contado pela grande mídia, mas assim, por pessoas que vivem nos subterrâneos, né? A gente costumava muito dizer nos subterrâneos da memória. Pessoas que passaram despercebidas, mas que têm muita coisa a contar, têm um legado a ser passado, né? Então foi um projeto muito legal que ainda continua, né? A Kátia podia contar um pouquinho pra gente? Sim, eu gostaria de contar algumas experiências, né, que me marcaram muito e que eu tenho certeza que esses idosos deixaram o legado deles na minha mão, né? Eles passaram bastão para mim. Então, a gente escolheu alguns idosos, né, e a gente começou a ir atrás desses idosos com o simples objetivo de ouvir o que eles tinham para falar, né, de acordo com a história da cidade, enfim. E um dos idosos, sempre que eu vou lembrar, assim, o coração até dispara quando eu lembro dele, é o seu Marcelinho. Seu Marcelinho é um idoso, que trabalha na prefeitura ainda, né? Acho que ainda está trabalhando lá. E ele é um jardineiro da praça central aqui de Poços de Caldas, das termas. E 2 motivos que ele marcou muito. Ele trocava a data do calendário floral da cidade. E para quem não conhece Poços, esse calendário todos os dias, cedinho, já estava com a data original, com a data do dia. E eu nunca soube quem é que fazia esse trabalho, né? Ou seja, ele sempre estava lá de manhãzinha, quando o dia estava amanhecendo, ele já troca essa data. E às vezes as pessoas passam, que bonito, mas não reconhecem que tem alguém ali todos os dias, no maior cuidado do mundo, no maior capricho, como se fosse a vida dele, né? Aquele jardim. E esse idoso também era o que rodava a roda gigante do parquinho que tem no centro da cidade. E por muitas vezes eu passava por esse parquinho com os meus pais e era ele que empurrava a roda gigante quando eu estava brincando. E de alguma maneira eu cresci, passou e eu nunca mais pensei, né? Nossa, e aquelas pessoas que trabalhavam, né? Ele já era idoso nessa época, né? Ele sempre trabalhou bastante, eu não me lembro a idade dele. Mas, enfim, que marcam a vida das pessoas e às vezes são taxadas realmente como invisíveis, né? E aí, quando a gente para ouvir ele e as histórias que ele tinha para contar, as experiências, a forma como ele visualiza a cidade dele, como ele conta a experiência dele, ele se emocionou e agradeceu muito porque ninguém nunca parou para ouvir ele, ninguém nunca quis saber a história dele de alguma maneira. E aí a gente colocou ele, né, em um dos brinquedos do parquinho e rodou ele. E aí ele chora, falando assim, eu nunca fiquei do lado de cá, né? Eu sempre empurrei muita gente que cresce, vira médico, vira tudo, mas nunca ninguém me empurrou. Então, assim,
de uma troca, de uma experiência, de uma sensibilidade tão simples, né? A gente não gastou dinheiro com isso, a gente não teve... Não ganhou dinheiro Não ganhou, com isso, inclusive, mas que deu um sentido tão diferente para a vida dele, né? E às vezes é o que a gente fala em outros observatórios. A escuta, ela tem um poder e uma dimensão inacreditável, né? E não só feita por psicólogos, mas por qualquer pessoa que tenha sensibilidade de parar para ouvir as histórias das pessoas. Bom... Inclusive mandar um beijão pro pessoal, família do Sacudindo a Memória, todos os idosos, pessoal da PUC, enfim. Bom, pessoal, o Observatório está chegando ao fim, infelizmente, né? Daria para continuar o programa, mas a gente volta outras vezes falando sobre esse tema, enfim. Então a mensagem de hoje é essa, né? Olhem para os idosos que estão ao redor de vocês, troquem relações, convivam, façam que eles se sintam vivos também de alguma maneira, né? Bom, obrigada, Kátia, obrigada, Vinícius, Rodrigo, que está aqui trabalhando também, muito obrigada, pessoal. A gente volta na quinta-feira e o Observatório Cultural vai ao ar às terças e quintas-feiras, das 17 às 18 horas, produção do espaço Vida Consciente, apresentação Daniel Furtado e Deise Lima, comunicação Vinícius Bernardes, comando técnico Rodrigo Albert. Até a próxima, fiquem bem.